Preste muita atenção agora, porque o que você vai ouvir pode revelar por que a sua vida ainda não mudou. Mesmo você orando, tentando e querendo fazer tudo certo. Existe algo que a maioria das pessoas ignora completamente, e esse erro silencioso está bloqueando bênçãos, travando oportunidades e mantendo você preso no mesmo lugar. E o mais assustador é que isso não está fora. Está dentro de você. Está na sua mente. A Bíblia já revelou isso há milhares de anos, mas poucos realmente entenderam. Em Romanos 12:2 está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Agora pare e pense comigo. Se Deus está dizendo que a transformação vem da mente, então isso significa que enquanto sua mente não muda, sua vida também não muda. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você deseje, se a sua forma de pensar continua a mesma, os resultados também continuam os mesmos. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. Muitas pessoas estão pedindo uma nova vida, mas continuam com a mesma mentalidade que criou os problemas que enfrentam hoje. Querem prosperar, mas pensam em escassez. Querem paz, mas alimentam a ansiedade. Querem vencer, mas repetem pensamentos de derrota todos os dias. E assim, sem perceber, sabotam aquilo que mais desejam. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que tem ocupado a sua mente ultimamente? Porque a resposta dessa pergunta revela exatamente o rumo da sua vida. Em Provérbios 23:15-7 está escrito: "Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Isso não é apenas uma frase bonita, isso é uma lei. A Bíblia está dizendo que você se torna aquilo que pensa de forma constante. Se você acredita que não é capaz, você vai agir como alguém limitado. Se você acredita que nunca vai prosperar, suas decisões vão te manter pequeno. Mas se dentro de você existe a convicção de que foi criado com propósito, força e direção, tudo começa a mudar. Porque a mente funciona como um espelho invisível entre o que você acredita e o que você vive. Tudo o que você alimenta dentro de você, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora. E é exatamente por isso que a maior batalha da sua vida não está no mundo, está na sua mente. Você já percebeu como existe uma voz dentro de você que às vezes te trava? Uma voz que diz: "Deixa para amanhã, você não vai conseguir, isso não é para você." Essa voz não apareceu do nada. Ela foi construída ao longo do tempo, com experiências, medos, críticas e frustrações. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa voz não precisa continuar no controle. Em 2 Coríntios 10:5 está escrito: "Levando cativo todo o pensamento à obediência." Isso significa que você não foi criado para ser dominado pelos seus pensamentos. Você foi criado para dominá-los. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Nem todo pensamento que aparece é seu. Alguns vêm do medo, outros vêm da dúvida, outros vêm de tudo aquilo que você ouviu durante a vida. E se você não aprende a filtrar, você começa a acreditar em tudo. E quando acredita, aquilo ganha força. Agora imagine o seguinte cenário. Duas pessoas passam pela mesma situação difícil. Uma acredita que aquilo é o fim, que não tem saída, que tudo deu errado. A outra acredita que aquilo é apenas um processo, que existe um aprendizado ali, que ainda há um caminho. As circunstâncias são as mesmas, mas os resultados serão completamente diferentes. Por quê? Porque a mente interpreta antes do corpo agir. E isso muda tudo. É por isso que a Bíblia insiste tanto em renovar a mente. Porque quando a mente muda,
a direção muda, as decisões mudam e, consequentemente, os resultados mudam. E aqui entra um dos princípios mais poderosos que quase ninguém aplica de verdade. Em Josué 1:8 está escrito: medita nele, dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Percebe o padrão? Deus não começa falando de resultado, ele começa falando de pensamento. Meditar não é apenas ler ou ouvir, é repetir, é manter aquilo vivo na mente, é transformar aquilo em padrão. Porque aquilo que você repete, você fortalece. E aquilo que você fortalece se torna automático. A maioria das pessoas quer resultados diferentes, mas não muda o que repete todos os dias dentro da própria mente. E sem perceber, continua reforçando exatamente aquilo que quer evitar. Agora presta atenção nisso, porque isso pode ser o ponto de virada da sua vida. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Ou seja, o medo que te trava não vem de Deus. A dúvida que te paralisa não vem de Deus. A insegurança que te impede de agir não vem de Deus. Então de onde vem? Vem de uma mente que foi alimentada da forma errada por tempo demais. E isso significa que pode ser mudado. Porque aquilo que foi aprendido pode ser substituído. A mente não é fixa, ela é moldável. E quando você entende isso, você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a assumir o controle daquilo que pensa. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Em Marcos 9:23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não algumas coisas, tudo. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Acreditar não é apenas falar, não é apenas desejar, não é apenas repetir palavras vazias. Acreditar é um estado mental. É quando você pensa de forma tão consistente em algo que aquilo começa a aparecer natural dentro de você. É quando sua mente para de resistir e começa a aceitar. E quando isso acontece, suas ações mudam, sua postura muda, sua energia muda. E o mundo começa a responder de forma diferente. Mas existe um problema. A maioria das pessoas desiste antes desse ponto. Elas tentam mudar por alguns dias, mas quando sentem desconforto, param. Quando sentem dúvida, recuam. Quando não veem resultado imediato, desistem. E é exatamente aí que tudo se perde, porque toda mudança começa com resistência. Toda transformação começa desconfortável, mas esse desconforto não é um sinal de que está errado. Um sinal de que algo está sendo reprogramado. Agora pensa comigo. E se você fosse uma das poucas pessoas que não desiste? E se ao invés de parar quando a mente resistir, você continuasse? E se você começasse a escolher conscientemente o que pensa todos os dias, mesmo quando não tem vontade? Isso criaria algo poderoso, consistência. E consistência cria identidade. E identidade cria resultado. Em Filipenses 4:8 está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é mais do que um conselho. É uma estratégia, porque aquilo que ocupa sua mente, ocupa sua vida. Se você vive focado no que falta, sua mente entra em escassez. Se você vive focado no medo, sua mente entra em defesa. Mas se você aprende a focar no que constrói, no que fortalece, no que direciona, sua mente começa a trabalhar a seu favor. E aqui entra algo que pode mudar completamente sua forma de viver. A gratidão. Pode parecer simples, mas não é. A gratidão muda o foco da mente. Ela tira você do que falta e coloca no que já existe. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Você para de agir por desespero e começa a agir com clareza. E isso muda tudo.
Agora eu quero que você pare por um instante e pense com sinceridade. Se nada mudar na sua mente, onde sua vida vai estar daqui a um ano? Porque essa é a verdade que ninguém quer encarar. O futuro não é criado depois, ele está sendo criado agora, pelos pensamentos que você repete todos os dias. Cada pensamento é uma semente, e toda semente cresce. Mas a boa notícia é que você pode escolher o que plantar. Você pode decidir hoje parar de alimentar dúvida, parar de alimentar medo, parar de alimentar aquilo que te enfraquece e começar a alimentar fé, direção, clareza. E no começo pode parecer estranho, pode parecer difícil, mas com o tempo isso se torna natural. E quando se torna natural, se torna automático. E é aqui que tudo muda, porque quando a mente muda, a realidade acompanha. Você começa a enxergar oportunidades que antes não via, começa a tomar decisões que antes evitava, começa a agir de forma diferente e, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Agora me responde, você vai continuar vivendo no automático, repetindo os mesmos padrões, ou vai assumir o controle da sua mente de uma vez por todas? Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho renovar minha mente. Isso não é só um comentário, é uma decisão. E decisões verdadeiras mudam destinos. Curte esse vídeo agora, porque isso mostra que você quer sair do mesmo lugar. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a dominar aquilo que realmente define sua vida. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes uma mudança de pensamento pode transformar uma vida inteira. Lembre-se, tudo começa na mente. E quando você aprende a controlá-la, você para de viver por acaso e começa a viver por propósito.